Quantas vezes nós passamos por dificuldades e tribulações e a gente pede para que Deus afaste da gente aquele problema, aquela preocupação. Jesus também disse a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, ele disse que seja feita a vontade de Deus. Nós também, muitas vezes, até podemos pedir para que Deus atenue algum problema, mas que seja sempre feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Essa semana estou falando com vocês sobre a morte e ressurreição de Jesus. Para que a gente lembre-se que para que a gente comemora a Páscoa? A Páscoa é quando a gente comemora a ressurreição de Jesus. E é importante que a gente lembre que ele deu a vida para nos salvar. Nessa série de vídeos essa semana falamos sobre a traição de Judas. Ontem eu falei sobre a última ceia e hoje eu vou falar para vocês sobre a prisão de Jesus. E quando Pedro vai negá-lo por 3 vezes. O que você faria se um dos seus maiores amigos simplesmente dissesse que não te conhece, para que ele livrasse a sua pele e que deixasse você ser condenado sozinho? O que você faria? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Depois da ceia, ele foi orar como ele sempre fazia. Chegando ao lugar, ele falou para os seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou uma pequena distância, ele se ajoelhou e começou a orar. E ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Nisso apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque Jesus estava sofrendo, mesmo ele sabendo que teria que passar por isso. Como ele era humano, como a gente, de carne e osso, ele sentia tudo o que nós sentimos. E ele também se sentiu sozinho, ele sentiu medo. Por isso ele pediu, se possível, para que Deus afastasse, se fosse da vontade de Deus, mas que fosse feita a vontade de Deus, e ele aceitava tudo aquilo, ele estava se entregando para nos salvar. Ele estava angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Tamanho o sofrimento. Vocês podem imaginar o sofrimento de Jesus neste momento? O que ele fez para nos salvar? Então, quando ele se levantou dessa oração, ele voltou aos seus discípulos e encontrou eles dormindo, dominados de tanta tristeza, porque eles sabiam do que ia acontecer e também estavam sofrendo muito. Jesus disse a ele: por que vocês estão dormindo? Levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. É onde ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto ele falava, Judas apareceu para entregá-lo. E Judas, com um beijo, mostrou àqueles que os perseguiam quem era Jesus e quem eles deveriam prender. Jesus sabia disso tudo e mesmo assim ele olhou com amor para Judas. E um dos soldados o feriu, né? E ele falou: basta, não precisa de violência. E um dos seus seguidores, um dos seus discípulos que estavam com ele, acabou cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus disse: não, basta. Jesus pegou a orelha dele, consertou, curou a orelha daquele sumo sacerdote. Ou seja, mesmo ele estando sendo condenado, ele indo para a morte, ele ainda converteu mais uma pessoa nessa caminhada.
aquele servo do sumo sacerdote que ele curou, passou a acreditar nele também. E de repente Jesus ficou sozinho. Os seus discípulos, os seus companheiros, os seus grandes amigos, com medo, sumiram e Jesus foi sozinho para sua condenação. Quantas vezes nós também somos abandonados, somos feridos? Jesus viveu como a gente vive para que ele pudesse nos entender. E mesmo assim, mesmo ferido, mesmo machucado, ele cumpriu a sua missão. Ele fez o que tinha que ser feito. Quanto aprendizado a gente tem com Jesus? E a gente muitas vezes despreza isso. A Páscoa chega, comemoramos, trocamos presentes e nos esquecemos do principal motivo de comemoração, que é lembrar sobre a vida de Jesus, sentir que hoje ele está entre nós, ressuscitado, realizando verdadeiros milagres todos os dias. E muitas vezes não percebemos, porque estamos focados demais nas coisas do mundo que não são tão importantes aos olhos de Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Aproveite essa semana para ler essa parte da Bíblia que fala sobre a vida de Jesus, sobre a última ceia, os últimos momentos, para que a gente relembre um pouco mais de todo esse sacrifício que ele fez para nos salvar. E que Jesus não é uma lenda, mas é alguém vivo que está entre nós e que teve uma história para que hoje a gente estivesse falando sobre isso. Fiquem com Deus e até amanhã.